E aí, meus acadêmicos na mente, vamos lá para mais uma breve correção aqui da nossa apostila. Estamos tentando aí ser o mais breve possível, né? Porque a gente tem visto que muita gente tem conseguido fazer bem os exercícios aí nesse período de pandemia. A gente também não tem feito nenhum daqueles desafios extraordinários que nos fazem pensar durante todos os dias da semana. Então, todos os desafios bem tranquilos, entendendo o nosso momento aí. Para começar, até antes de falar da diferença, eu queria falar das artes liberais novamente. Fico muito feliz que vocês estão curtindo o tema. A gente vai falar mais sobre eles ainda esse mês. Semana que vem que vai entrar, a gente vai falar sobre o Trivium, depois vai falar sobre o Quadrivium. Mas fico feliz porque eu também gosto muito desse assunto. Sueli mandou aí a opinião dela, disse que lembrou do pai, que dizia que o conhecimento nunca é demais, né? Rafael, só mais um detalhe, né? Como você sabe, o meu pai é o meu grande ídolo, né? Em criança, às vezes o meu irmão ou alguém na minha casa, né, questionava meu pai: por que eu preciso aprender isso? E meu pai respondia: porque o saber não ocupa lugar. Você pode não ver até uma utilidade para esse conhecimento agora, mas ele não vai tomar espaço na sua mente, e um lugar no futuro, um momento no futuro, você vai ver que aquilo teve utilidade. E eu tive a oportunidade de aprender isso na prática, né? Eu tinha o Valdir em casa que consertava tudo que enguiçava, a parte eletroeletrônica, tudo ele mexia, conhecia, e eu sempre fiquei muito atenta. Quando o Valdir adoeceu, eu vi como aquele conhecimento que eu tinha adquirido pela observação e que aparentemente não era útil para mim, me foi bastante útil. Então, só relembrando meu pai, o saber não ocupa lugar. Esse amor ao saber é muito importante. Martinha também mandou aí sua opinião, falando sobre as artes liberais, falando como ela entende que isso tem a ver com a academia da mente, né? Esse aprender pelo amor ao aprender. E para começar, aqui embaixo a diferença, tínhamos lá 8 filósofos colocados e precisávamos encontrar qual deles era o diferente entre os demais, né? Espero que todo mundo tenha descoberto. Esse daqui, o penúltimo, era o que estava olhando mais para o lado aqui, ó. Todos os outros são idênticos, olhando diretamente para a gente. Esse penúltimo está um pouquinho mais de perfil, é o mesmo personagem, mas um pouquinho diferente dos outros. Então a gente ia lá, marcava ele, e esse era o único exercício aqui da página número 1. Poderíamos seguir adiante para a página número 2. Na página número 2, aqui na parte de cima, a gente tem o Viagem 1 e o Viagem 2, que eram exercícios de memória que a gente respondia lá na outra folha. A gente vai ver a resposta lá do outro lado, mas esse daqui vale lembrar que ele não era também um exercício que a gente tinha que memorizar, fazer os exercícios e depois responder lá. A gente memorizava, virava e respondia, tá? Então, quando a gente corrigir lá, espero que todo mundo tenha acertado. Esse do meio é interessante, porque causou uma polêmica aí, e as duas opiniões eu pude entender. Vamos ler juntos, ó. O filho do meu pai é pai do padre. O que eu sou do padre, então? Bom, se o filho do meu pai é pai do padre, ou o filho do meu pai sou eu, ou é um irmão meu, né? Então essa interpretação de o filho do meu pai é o pai do padre, eu sei que o pai do padre ou sou eu, ou pode ser um irmão meu também, porque o irmão também é filho do meu pai, né? Então essa foi a dúvida. O que eu sou do padre? Eu posso ser o próprio pai do padre, porque o filho do meu pai é o pai do padre. Então se eu sou o filho do meu pai, sou o pai do padre. O que eu sou do padre? Sou o pai dele. Mas se o filho do meu pai for um irmão meu, que também é filho do meu pai, e esse irmão meu for pai do padre, aí eu sou tio do padre. Como está dizendo que o filho do meu pai, parece que é um sujeito só, né? Porque não está falando um filho do meu pai, está dizendo o filho do meu pai. Então parece que é o único filho que meu pai tem, portanto, sou eu, optei por ser pai do padre. Mas cabia aí também essa interpretação do tio, apesar de eu ter preferido o pai. Vamos adiante para baixo, para o porcentagem. Gosto sempre de lembrar que nesse tipo de exercício aqui a gente não está ensinando tintim por tintim como fazer a porcentagem. A gente está mais tentando trazer na memória essas questões, né? De vez em quando tem um produto no mercado que está assim, ó, 10% de desconto, 20% de desconto. E é o que acontece aqui, por exemplo, 10% de 36. Você tem lá uma camisa que é R$36, mas se você pagar no dinheiro, sai com 10% de desconto. Você tem que fazer esse cálculo aí para saber quanto que você vai pagar, qual é o seu desconto nessa camisa.
Isso acontece no dia a dia. O que a gente está tentando fazer é trazer isso para manter vivo, quando a gente se deparar com esse problema, ter esse conhecimento vívido ali na nossa mente, né? Vou colocar aqui um videozinho até breve, falando sobre porcentagem de uma maneira que eu gosto de resolver. Porque a Moema falou que a maneira dela de resolver é multiplicar a porcentagem pelo número e depois dividir por 100. É um caminho possível, mas vou botar aqui uma outra explicação possível também, bem breve. Vamos lá, vamos supor que você queira calcular 15% de 60. Bom, como que você deve fazer isso? As pessoas vão dizer, multiplica, divide por 100. Não precisa nada disso, deu de multiplicação. A gente sabe o seguinte, olha só, 10% é 6. Né? 10% de 60 é 6, é muito fácil de fazer, basta você eliminar a última casa ou colocar uma vírgula para a esquerda aí, né? Então 10% é 6, 5% vai ser quanto? Bom, 5% é a metade de 10%, portanto 5% vai ser 3. Quem que é 15%? 10% mais 5%, portanto 6 mais 3, 9. Logo, 15% de 60 é 9. Gostaram? Vamos para outro exemplo então. 60% de 34. Vamos lá, difícil, né? 60% fazer a multiplicação? Não, não é difícil. Quanto que é 50% de 34? É metade de 34, que é 17, ok? Quanto que é 10% de 34? Coloca uma vírgula aí, vai dar 3,4. 60% é 50% mais 10%, ou seja, 17 mais 3,4, que vai dar 20,4. Fenomenal, não? Porra, sacada muito boa isso aqui, cara. Vamos lá, continuando. Coisas mais difíceis ainda. 95% de 320. Essa é difícil, 95 vezes 300. Não, nada disso, muito simples. Vamos lá. 100%, quanto é que é, pessoal? 320. 10%, muito simples também, 32. 5%, metade de 10%, vai ser 16. Bom, quem que é 95%? É 100% menos 5%. Portanto, 320 menos 16, que vai dar 304. Trabalhem assim e vocês nunca mais vão se incomodar com porcentagem. E aí, visto isso, vamos corrigir aqui. Espero que vocês tenham acertado todos aí. Por exemplo, 10% de 36 é o quê? 3,6, ok? E aí nós vamos adiante. 30% de 6. Bom, 10% de 6 é 0,6. Então 0,6 3 vezes dá o quê? 1,8. Assim a gente vai fazendo. 20% de 56. Quanto vocês encontraram aí? 11,2. 10% de 21 dá 2,1. E 30% de 15 dá 4,5. Ok? Então nessa coluna eu botei 1 por 1. Se tiverem dúvida, mandem para a gente em particular, porque a gente pode tirar. Por exemplo, aqui, ó, 30% de 15, eu sei que 10% é 1,5, né? Então 1,5 3 vezes dá 4,5. Eu fui resolvendo dessa maneira, outros alunos foram resolvendo de outra. Vamos olhar aqui a coluna do meio, vou completá-la por inteiro e vou repassar. Ó. 5% de 60 é 3, 15% de 40 é 6, 20% de 42 dá 8,4, 50% de 74 é 37 e 25% de 20 é 5. Por exemplo, lá no 8,4, a Vanessa, por exemplo, respondeu 8,40. Tem diferença nessa resposta? O que vocês acham entre 8,4 e 8,40? Vamos lá para a última coluna, vou preencher aqui e vocês conferem aí com o de vocês. 5% de 80 é 4. Bom, 10% de 80 é 8, então 5% é 4. Íamos fazendo essa conta. Ouviram aí? Ó, é o Biriba. Biriba tá pedindo para vocês darem um like no vídeo. Então, deixem um like aí e vamos continuar esse vídeo. 5% de 84, 40% de 84 é 33,6, 32% de 80 é 25,6, 22% de 40 é 8,8 e 40% de 52, 20,8. Espero que o vídeo tenha ajudado aí para quem ficou com dúvida. E para quem não ficou com dúvida, espero que tenha acertado tudo. O Na Cozinha abaixo também era um exercício de memória, como era o Viagem 1 e como era o Viagem 2. A gente memorizava aqui, ó, cada verbo e depois associava os números dos verbos às imagens lá do outro lado.
A recomendação foi: faz 3, depois 4, ou então faz 5 e 5. Não precisa fazer os 10 juntos. Se conseguiram fazer os 10 juntos, parabéns, isso é muito bom. Mas a gente também corrige esse quando chegar lá do outro lado, né? Vamos agora para o contagem, que está aqui embaixo. Sem riscar, destaque quantas vezes a forma inicial se repete na sequência da linha. E aí, o desafio aqui era não cortar quando a gente visse a imagem ali, né? Porque normalmente a gente já está habituado a já dar um xizinho, fazer um risco, mas a ideia aqui é só fazer essa contagem visual e depois dizer lá no final quantas vezes apareceu. Eu vou linha por linha. Nessa minha primeira vez, esse retângulo, se eu fosse contá-lo lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e eu colocava lá 6 vezes esse retângulo apareceu. A mesma coisa com os outros, não valia riscar, aqui eu estou só destacando para vocês verem ele aparecendo. Embaixo, quantos triângulos vocês acharam? Aqui eu achei 4. Depois estrelas foram 3, círculos foram 4, quadrados foram 3 e sinal de mais foram 5. E aí, podem conferir aí rapidinho, deem um pause no vídeo se vocês quiserem ver se algum eu achei a menos ou se algum vocês acharam a menos. Se não tiver nenhum problema, podemos seguir adiante para a nossa página número 3, pessoal. E aí, aqui na nossa página número 3, um exercício que eu gostei muito, que foi esse marcas clássicas. Deu um trabalhinho para fazer, recortar ali cada marca, tirar o nome delas. Por exemplo, aqui na segunda linha, ó, tive que tirar umas letras aqui do meio, aqui também, ó, tive que apagar algumas letras. Elizabeth me falou, tô por uma marca ainda. Vamos lá, vamos ver marca por marca aqui qual é qual. Essa primeira aqui vocês conhecem, ela da conta de luz, vocês já viram, é a marca da Light, pessoal. E aí eu vou descendo aqui por coluna. Essa segunda aqui é do Açúcar União. Então a gente já viu muito no mercado essa marca, já viu na televisão também. Acredito que todas as marcas aqui são centenárias, se eu não me engano. Embaixo, essa marca aqui a gente conhece de ver na rua, apesar dela não ser a mais popular do Rio, isso é interessante. Eu sei que essas duas são marcas de farmácia, mas essa daqui eu via mais. Essa daqui é a marca da drogaria Raia. A gente tem, se eu não me engano, tem no Meia, não tem? E essa daqui é a mais famosa para mim, vejo muito pelo Rio de Janeiro, famosa Pacheco. Embaixo, conhecemos muito bem também, Casas Bahia. E essa de baixo, Sueli me mandou umas fotos de quando ela visitou a fábrica, a Tramontina, marca de talher, muito tradicional, né? Mas eu não conhecia muito bem esse logotipo. Nunca fiquei olhando o talher, né, para ver se tem essa marca, mas conhecia bem a marca Tramontina. Na última coluna, os peixinhos cruzados, bem famosos, da Hering. Embaixo, um jornal que circulou muito bem por muito tempo, apesar do jornal não circular tanto hoje em dia, mas eu ainda vejo bastante dele aí por algumas portas, o Globo. E por fim, qual é essa? Me disseram que era a aveia Quaker, parece mesmo, mas não, essa aqui é a marca da Batavo. Interessante que essas marcas também apareciam lá no último exercício para a gente descobrir. Vamos para baixo para o Viagem 1 e para o Viagem 2, aqueles exercícios de memória, no qual a gente tinha que memorizar na outra folha e responder aqui. Então vale lembrar que nesse primeiro aqui, ó, no Viagem 1, os destacados tinham que ser os que permaneceram no ônibus, ok? Então quem é que permaneceu ali? Foi essa girafa, essa raposinha e lá embaixo também o pinguim, né? O motorista, ele permanece, mas que a gente sabe que o motorista não é passageiro, né? Tem aquele ditado de na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador. Então, o motorista não é passageiro, estava dizendo aqui, ó, lembre-se dos passageiros do ônibus, né? Então, o motorista não contava nesse caso. Então, a gente tinha que marcar aqui a girafa, a raposa e o pinguim, ok? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para o Viagem número 2 lá do outro lado, que ele era bem parecido, só que dessa vez quem a gente tinha que destacar, os passageiros que subiram no ônibus, ok, pessoal? Então, quem já estava não interessa, eu tenho que marcar só quem já subiu. Esses pequenininhos aqui, eles já estavam, quem subiu aqui foi esse de cima marronzinho e esse de baixo aqui, então a gente marcava esses dois, o motorista não contava também nesse caso. Espero que vocês tenham acertado os dois viagens aí, dois exercícios de memória. Vamos para os fins do meio. Curtam esse videozinho breve aqui falando um pouco do enigma das fins. Vejam que encantador a história de Édipo.
Édipo, príncipe de Corinto, havia abandonado seu reino após ouvir do oráculo de Delfos a profecia na qual ele seria responsável pela morte de seu pai e que casaria com sua mãe. Por amor aos seus pais, ele se afastou de Corinto e passou a vagar errante pela Grécia. Em suas andanças, Édipo escuta rumores de que um monstro está assolando a cidade de Tebas. A criatura era conhecida pelo nome de Esfinge. Era um monstro alado, um misto de mulher com leão. A vil criatura ficava sobre uma rocha, próxima à entrada da cidade, e todos aqueles que dela se aproximavam ouviam a seguinte frase proferida pela Esfinge: Decifra-me ou te devoro. E logo após, a criatura apresentava um enigma àqueles que ousavam se aproximar. Todos que tentaram desvendar o enigma da Esfinge fracassaram e foram devorados. Creonte reinava interinamente sobre Tebas, que estava de luto devido à morte do rei Laio. Após perder seu primogênito para a Esfinge, Creonte decreta que concederá àquele que derrotar a Esfinge a mão de sua irmã Jocasta em casamento, que era rainha e viúva do rei Laio. E assim, este herói se tornaria rei de Tebas. Édipo decide aceitar tal desafio, pois não temia a morte, e caso morresse, pelo menos saberia que seus pais estariam a salvo de sua terrível profecia. Édipo fica frente a frente com a Esfinge. Esta se pronuncia: Decifra-me ou te devoro. De manhã, tenho 4 pernas. Ao meio-dia, 2. E quando chega o crepúsculo, tenho 3. Dentre todas as criaturas, é a única a mudar o número de pernas. Mas quanto maior o número de pernas, menor sua rapidez e força. Édipo encarava a Esfinge enquanto refletia sua resposta. Esta já lambia os lábios, esperando por mais uma refeição. Então, o rapaz profere sua resposta. A resposta é o ser humano. No alvorecer de sua vida, ele engatinha sobre seus braços e pernas. No meio da vida, ele caminha sobre 2 pernas. Já no fim da vida, para caminhar, ele faz uso de uma bengala. A resolução do enigma cobriu a Esfinge de uma vergonha insuportável, e esta se jogou do alto de um precipício. A Esfinge estava morta. Tebas estava salvo novamente. Creonte, como prometido, entregou a mão de sua irmã Jocasta ao herói, que com ela se casou. Édipo agora era rei de Tebas. Sua esposa, apesar de possuir uma certa idade, conservava uma grande beleza e ainda era fértil. E com ela, Édipo teve vários filhos, e por muitos anos viveram muito felizes. Mas nuvens negras passaram a cobrir a cidade de Tebas, um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. E aí, no vídeo da aula, eu até dei uma dica, né? Quem assistiu o vídeo lá pôde ver rapidinho as imagens passando ali, e de fato, quem é que responde esse enigma? O ser humano. E aí vamos para baixo, para o Na Cozinha, exercício de memória também, que a gente associou lá na folha anterior, e marcar aqui referente à imagem. Então, assar era o número 1, né? Então a gente ia lá e botava o número 1 aqui no forno. O número 2 era bater, então a gente botava o número 2 no liquidificador. O número 3 era coar, a gente botava lá o número 3 na imagem que estava coando. E aí eu vou revelando aqui o 4, 5, 6, todo mundo, para a gente passar a linha. Espero que tenha ficado igual de vocês aí, ó. 159, 863, 74, 210. Conferem aí? 159, 863, 742, 10. É isso aí. Vamos lá para a nossa última folha da correção. Espero que todos estejam acertando tudo aí. Quadrado matemático era o meu exercício da última folha lá. Também um exercício para trabalhar um pouco a matemática, como foi lá o exercício da porcentagem. E aí eu vou marcando aqui quadrado por quadrado para vocês conferirem. Ó. Essa era a combinação necessária aqui para que minhas contas dessem certo. Por exemplo, vejam aqui, ó, 1 vezes 2 está batendo 2 aqui na horizontal. Aqui também, ó, 3 menos 4, a gente sabe que, no caso aqui, eu vou tirar 3 positivo de menos 4, né? Então, se eu tirar 3 de menos 4, vai sobrar só menos 1. Vejam as colunas, ó. 2 vezes 4 está batendo 8 aqui embaixo. E 1 menos 3, se fosse 3 menos 1, daria 2, né? Só que como é 1 positivo com menos 3, vai dar aqui negativo menos 2. Então, esse primeiro quadrado bate. Vamos para o quadrado de baixo. 3 vezes 2 batendo 6 aqui na horizontal, assim como 1 mais 4 está batendo 5 aqui na horizontal. 3 vezes 1 está batendo aqui na vertical, assim como 2 com menos 4, ó, 2 positivo com menos 4 negativo, fica menos 2. Também bateu todo mundo aqui. Vamos lá para o outro lado, o quadrado matemático também. O de cima aqui, para todo mundo bater, era essa combinação. Vejam a horizontal, 2 vezes 4, 8. E aqui na horizontal,
3 mais 1, 4. Vejam a vertical. 2 positivo com menos 3 negativo, menos 1. 4 mais 1 aqui na vertical, bate 5. Vamos para o de baixo. Tá aqui a combinação necessária. Vejam a horizontal, ó. 1 vezes 2, 2. E aqui na horizontal também, 3 vezes 4, 12. Bateram as duas horizontais. Vamos ver as verticais, ó. 1 mais 3, todo mundo positivo, 4. E aqui 2 mais 4, todo mundo positivo também, então 6. Vejam que em todos os quadrados, 1, 2, 3 e 4 foram os únicos números combinados. Não usamos aí nada além disso, não usamos 5, não usamos 6. Vamos agora para o par ali no meio, mais uma vez um exercício de capacidade visual, como foi aquele do filósofo lá no começo, só que agora a gente não precisava achar o diferente. Quem a gente tinha que encontrar aqui eram os idênticos. E aí quando eu mostrei para minha filha, ela até me falou: papai, esses dois aqui, ó, parecem muito. E realmente a cara deles é muito parecida, mas se a gente reparar na barba, ó, essa barba faz uma curva para um lado, essa barba faz a curva para o outro. Quem era realmente idêntico aqui, ó, eram esses dois. Se a gente reparar, a barba deles fazem até as mesmas curvinhas. Acho que vocês encontraram aí também. Vamos adiante agora para o marcas clássicas, o último exercício da nossa apostila lá no rodapé. E aí cada uma tinha uma história ali colocada. A gente viu já os logotipos ali do outro lado, e aí já bastava associarmos aqueles logos e as histórias, né? Então, Empresa Metalúrgica Brasileira, fundada em 1911. Bom, quem estava na dúvida da logo já sabe que lá tem uma logo que é de uma empresa metalúrgica brasileira. Um ajudava o outro, né? Um dava dica para o outro. Então, vou botar aqui a ordem. O primeiro era Tramontina, pessoal. Popular rede de varejo de imóveis, conhecemos, né? Casas Bahia. Embaixo, empresa brasileira que atua no ramo alimentício. Opa, então quer dizer que lá tinha uma empresa do ramo alimentício. Sabem qual é? Era Batavo. Já foi patrocinadora do Flamengo aí, botou a cara na camisa do Mengão. Vamos adiante, embaixo. A maior rede de drogarias e o 5º maior grupo varejista do Brasil. Não sabia que a Raia era a maior rede de drogarias do Brasil inteiro. Vejo tanta Pacheco no Rio de Janeiro que achava que a Pacheco era grandona, mas a Raia é a maior rede de drogarias. Então, na segunda coluna, marca de açúcar brasileira criada em 1910, conhecidíssima Açúcar União. Embaixo, empresa privada de geração, distribuição e comercialização. Empresa privada já há um tempão distribuindo energia. Muita gente já conhece das contas de luz, a Light. Embaixo tinha o jornal O Globo, que vocês devem ter reconhecido lá o logotipo. E por fim, a drogaria Pacheco, conhecidíssima dos cariocas. É isso, meu povo. Espero que tenha sido moleza para vocês, como foi para quem mandou opinião. Tem gente que falou: ih, essa aqui tá tranquilinha, acho que eu não vou nem precisar apagar quando eu ver a correção. Também espero. O erro nos faz aprender, mas acertar é bom, né? Então, de vez em quando é bom gabaritar uma apostila. Espero que vocês tenham conseguido gabaritar aí, apesar do exercício da porcentagem não ser simples, não. Então, até segunda-feira, meu povo, com o vídeo do Trivium e mais apostila aí da Academia da Mente pra gente fazer. Um beijo!